diferença entre Deus versus deuses? Qual é a diferença entre Deus versus Trindade? E qual é a diferença entre eternidade versus imortalidade? Perguntinhas básicas aí, quando a gente vai introduzir aí o assunto propriamente sobre Deus. Três perguntinhas básicas aí que precisa de uma resposta. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando de uma unidade de substância. Que é mais ou menos o conceito da própria Bíblia. Quando ela usa a palavra Deus, ela está falando de unidade de substância. Eu acho que eu já até falei com vocês aqui na aula de História da Teologia. A Bíblia entende que Deus é formado por três pessoas, mas eles são tão unidos em substância que eles formam a divindade cristã. Por quê? Porque eles têm a mesma substância, eles têm os mesmos atributos. Não há diferença entre as três pessoas, por isso que eles formam a divindade. Que é diferente quando a gente fala de deuses. Quando a gente fala de deuses, a gente está falando que um é maior do que o outro. Tá? Um é maior que o outro. A gente tem o Deus A, o Deus B e o Deus C. O A é mais forte que o B e o B é mais forte que o C. Quando a gente fala de Deus, o que é revelado na Bíblia, a gente está falando de uma unidade de substância. Então, se há uma unidade de substância, não há diferença entre as pessoas que compõem a divindade. Tá? Então, quando a gente fala de Deus da Bíblia, a gente está falando isso. E é curioso que sempre quando a palavra Deus, sempre o verbo vai estar no singular. Tá? Singular. Sempre o verbo vai estar no singular. Quando a gente fala de Deus, a gente está falando de fato mesmo diferença entre deuses e pai. A gente consegue ver isso, por exemplo, na mitologia grega. Na mitologia grega. A bagunça que é. Um Deus querendo matar o outro. Diferença de poder. Um tem mais poder do que o outro. E assim por diante. O que não acontece na compreensão bíblica de divindade. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, a divindade é formada por seres que possuem a mesma substância. Não há diferença entre eles. Não há diferença entre o Pai e nem o Filho, e os dois não são diferentes do Espírito Santo. Tá? E aí, eu já até pulo aqui para a Trindade. Qual é a diferença entre Deus e Trindade? Quando eu falo de Trindade, eu estou falando de função. A Trindade está relacionada com função. Quando eu falo de Deus, eu estou falando de unidade. Quando eu falo de Trindade, eu estou falando de papel. E isso aqui é uma relação eterna.
eterno. Aqui fala de função, aqui fala de unidade. Mas por eles, olha, é curioso. Aqui está ligado à função, né? Aqui está falando, eu acabei de falar para vocês que é a unidade. Eles são um. Mas o curioso é que eles são um, o outro aparece trabalhando, mas ao mesmo tempo eles trabalham juntos. Tá? Eles trabalham juntos. Não é só Jesus, não é só Jesus que salva. Os três salvam. Então é um ciclo eterno. Tá? Um outro conceito que precisa de ser definido é a ideia de eternidade e imortalidade. Qual é a diferença básica de um ser eterno e um ser imortal? Imortal seria, vamos por cima, no nosso plano aqui, carnal? Sim, já começa por aqui. Quando a gente fala de imortalidade, a gente está falando de ser humano. E eterno é espírito. Tá, exatamente. Claro que isso aqui é apenas uma linguagem. Uma linguagem humana sendo atribuída a Deus. Porque a eternidade, Deus está lendo. Está lendo esse negócio. É a eternidade que remete ao tempo, né? Que eu daqui a pouco vou falar sobre essa questão que a gente consegue enxergar a partir da criação. Mas isso é uma classificação. E Deus é um ser que é incontível. Deus é um ser incontível. O que é um ser incontível? Nada o contém. É um ser que escapa das nossas mãos. Tá? Deus, de fato mesmo, se a gente for olhar a fundo, Deus é um ser que escapa de qualquer tipo de classificação. Eu vi vocês falando das classificações de Deus. Deus escapa de tudo isso. Deus é um ser injaulável. Não tem como colocar Deus numa lata. Por quê? Porque a gente está falando de uma análise de uma criatura que é imortal. O que é imortalidade? É um ser que tem começo, mas não tem fim. Isso é imortalidade. Eu nasci no ano nasci no dia 6 de 5 de 1980. Terça-feira que vem, estou fazendo 45 anos. 45 anos. Então, eu tive um começo, mas eu não tenho fim. Isso é imortalidade. Isso é imortalidade. Eu tenho um começo, o ser humano teve um começo, um momento que passou a existir, mas não tem fim. Em certo sentido, o homem se torna eterno. Por que o homem tem um começo? Porque ele é uma criatura. Uma criatura. Toda criatura teve um começo. Quando eu falo de eternidade, vou tentar aqui enjaular Deus, dizer que Ele é eterno, eu estou dizendo que Ele não tem começo e Ele não tem fim. Ele vive num espaço, numa realidade infinita. Essa é a diferença básica entre ser eterno e ser imortal.
O ser eterno não teve começo. E é difícil para a gente compreender isso, até filosoficamente. Por quê? Porque a nossa mente é uma mente condicionante. Para a gente, tudo tem início. Por quê? Porque a gente teve início. Agora, imaginar um ser que não teve início, sempre existiu, é complexo. É complexo. Não tem como transformar isso em uma fórmula matemática, numa fórmula de Bhaskara. Não tem. Nós tivemos um começo. Deus não teve e não tem começo e muito menos fim. Então a diferença básica é que Deus não teve começo e a gente teve começo. Que Jesus disse o alfa e o ômega. É uma expressão, é uma expressão para tentar arranhar alguma coisa que a gente possa compreender. Eu sou o alfa e o ômega. Ele usou duas palavras iniciais da língua grega. A língua grega, ela começa com alfa e ela finaliza com ômega. Então, ao mesmo tempo, ele está dizendo que Deus que ele é tanto o começo do alfabeto como o fim do alfabeto. Então, o que Deus era há não sei quantos trilhões de anos atrás, ele continua sendo. Está entendendo? Ele continua sendo. O ser humano, pela sua imortalidade, ele varia de acordo com o tempo. Às vezes a gente, quando era menor, tinha uma atitude que a gente não tem mais hoje. Claro, hoje é muito bom ter gente que teve atitude. Quando é criança, continua tendo atitude de criança. Normalmente, a gente deixa de fazer as coisas de criança porque vai evoluindo. Deus não tem essa evolução. Deus não evoluiu. Ele se revela. No latim, na teologia, a gente chama isso, tecnicamente, de Deus absconde. É o Deus que eu vou revelar isso aqui. Eu vou revelar isso aqui. Então, o que a gente tem sobre Deus, a gente tem mais sombra. A gente tem mais sombra do que realidade de fato. Por quê? Porque nós somos uma criatura. E a criatura tem os seus limites de compreensão. Diferente de Deus lá, quando você lê a danada das introduções lá de Deus, vai dizer que Deus, por exemplo, é Ciente e onipotente. Presente. Onipotente. Então ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente está relacionado com conhecimento. O nosso conhecimento, ele é falho. Deus conhece as coisas exaustivamente, em todas as perspectivas que você imaginaria. Então, Deus conhece as coisas exaustivamente. Exaustivamente. Todas as suas perspectivas e tudo mais. Nós não temos essa capacidade. Quando a gente lida, por exemplo, com uma literatura exaustiva, a gente chama aquilo de linguagem complexa. Por exemplo, clássico. Quem citou aqui a sistemática do livro Berkhoff? Pega a teologia de Berkhoff para você ver o que é Deus, o que é um pensamento complexo, uma análise exaustiva.
Você vai assustar. É mais ou menos isso quando a gente fala que Deus é onisciente. Ele conhece as coisas exaustivamente. O pensamento de Deus é extremamente denso, pesado. Se fosse para colocar na balança, o negócio era sinistro. Mas Ele é Deus. Né? Ele é Deus. Então as profecias estão relacionadas a essa revelação? Óbvio. Está relacionado diretamente com essa capacidade dele de conhecer todas as coisas, de todas as maneiras, de cima para baixo, de tudo que você imaginar. Lembrar tudo. Ele sabe qual foi a primeira formiga que nasceu no processo de criação. Ele sabe da primeira gota d'água que surgiu. E sabe da última gota d'água que vai existir na. Está entendendo? Tá. Nada escapa dele. É uma realidade infinita de percepções que Deus possui. O próprio livro de Jó, ele começou a perguntar para Jó, e Jó estava coisa que Jó ficou Como voado. você está quando eu fiz isso? Como você está? Você nem existia, o frango. Você nem existia, frango. Está entendendo? Então, a percepção aqui é que a gente está lidando, como diz Calvino, quando a gente fala de Deus, a gente está lidando com, quer dizer, qualquer estudo de teologia, qualquer estudo que envolva Deus, a gente tem que entrar nele como porque a gente está lidando com algo extremamente santo. Algo extremamente santo tem relacionamento conosco, consegue nos entender, nos ensinar. Tudo bem que ele é ciente, né? Mas o relacionamento com a gente é tipo de pai para filho, vamos dizer assim. A grande questão, o que eu estou querendo dizer com vocês aqui é o seguinte: Ele é soberano. Ele é soberano. Quando eu falo de soberania, eu estou falando de transcendência. Eu estou falando que, e eu vou pegar aqui, uma expressão de Calbart, um salto de fé. Porque é uma diferença não é uma coisa. Há uma diferença radical, profunda, intransponível entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Por exemplo, esse nosso medo de dar ar, invadir o nosso dia a dia e nos fazer reféns é muito mais real do que isso acontecer com Deus em relação a gente. Por quê? Porque o buraco, a relação, o buraco que há entre Deus e o homem é intransponível. É intransponível. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que Ele é um Deus soberano, Deus transcendente. Então, E aí, por que eu estou falando isso? Para introduzir o primeiro assunto aí, que é a criação. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 e 2. Vai mostrar que Ele é soberano e é por isso que Ele é o Criador. Se Ele não fosse soberano, Ele não seria Criador.
A distinção entre Deus e a criação é a sua soberania. Se Deus não fosse soberano, logo, ele não seria Deus, consequentemente não seria Criador. Então ele cria porque ele é soberano. Ele cria porque ele é soberano. Tá? Se ele não fosse soberano, não teria criação. Ele não seria Deus. Só tem Deus porque ele é soberano. Que é o elemento distintivo entre ser um criador e ser uma criatura. Então há um abismo aqui entre Deus e o homem, que é a criação. E aqui eu estou colocando o homem, mas em relação a toda a criação, tá? Ele é soberano. Há uma diferença entre o Criador e a criatura. Algumas questões aqui, conclusões em relação à criação. Primeiro, a criação é um evento único. Não vai ter criação novamente. Pode ter uma recriação, mas criação já aconteceu. Deus criou apenas uma. O bara, que é o verbinho lá básico, quando o autor de Gênesis fala, no princípio criou. O verbo ali é bara, que significa criar do nada. O que é a do nada? O que o homem faz hoje, ele faz a partir de uma matéria. Por exemplo, vai fazer um brinco de ouro, vai precisar de ouro. Quando Deus criou o universo, não tinha matéria. Não tinha uma coisa sólida como essa aqui. Ele criou as coisas do nada. É a única vez na Bíblia que se usa esse verbo para. Lá em Gênesis capítulo 1. E criou, Deus criou. Esse criou é o para. Então, não tinha substância nenhuma para ele criar as coisas. Ele criou. E aí, ele criou do nada. Não tinha matéria nenhuma, mas ele criou. Por isso que a criação foi e é um evento único. Não vai ter mais criação. Pode ter uma recriação. E aí a recriação parte de alguma coisa. A criação parte do nada. Isso mostra que ele é um ser soberano. Não haverá uma criação do universo. Já foi criado. Ponto final. Acabou. Pode ter uma recriação. É a mesma ideia da palavra reforma. Reforma não quer dizer que vai começar do zero, não. Vai pegar aquilo que já está formado e tudo mais e vai dar uma inovada, uma arrumada no negócio. Vai entendendo? Então, quando a gente fala de reforma, a gente está falando que vai partir de alguma coisa. Quando a gente fala de criação, de recriação, a gente está falando que vai se formar ou vai se criar a partir de alguma coisa já existente. Tá? Então, o evento criação foi um evento único. Isso partiu de Deus e ele fez essa criação do nada. Tá? Outra coisa, o Gênesis primeiro vai dizer: a criação era boa. Aí Deus criou isso bom, até o final da criação. A criação do universo está atrelada à criação do espaço.
ele fala lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, está querendo dizer que em algum momento dessa criação não tinha nem tempo e não tinha espaço. Por que eu estou falando isso? Porque o tempo e o espaço, quando um é criado, consequentemente o outro é criado. São irmãos gêmeos. Por quê? Porque a gente está falando de espaço. Então, se criar um espaço, para você percorrer esse espaço, vai precisar de tempo. Então, quando ele cria o universo, as estrelas, e tudo mais, ele cria o espaço e cria o tempo, simultaneamente. Então, quando ele falou lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está falando que, quando ele fez tudo isso, ele estava criando simultaneamente o espaço, terra e céu, criou espaço, criou tempo para percorrer esse espaço. Então, a gente não pode esquecer disso. Por isso que ele é diferente da criação. Por isso que ele é o criador. Ele não pode confundir com a criação. Se ele criou o tempo e o espaço, ele está fora do espaço e do tempo. Por isso que a eternidade é uma classificação injusta com ele. Porque a eternidade dá ideia de tempo. Ele está fora dessa realidade. Ele está fora dessa realidade. Tá? Por quê? Porque Deus vive uma realidade sem tempo e sem espaço, que a gente normalmente fala de atemporal. Uma realidade fora do tempo, fora do espaço. Tem como a gente imaginar isso? Claro que não, gente. Claro que não. Imagina aqui, ó. Vamos imaginar isso aqui, ó. Aqui está o universo. Aqui, ó, essa caixinha aqui. O que está fora disso aqui? A gente não tem noção. O universo é infinito para a gente. Mas se o universo é uma criação, ele tem seus limites. O universo não é eterno. Ele foi criado. Mas, na nossa capacidade de criatura, a gente não consegue imaginar. Não consegue imaginar as distâncias. E é curioso, é que dentro da ciência tem o universo observável, aquele universo que o cientista conhece, que é bem pequenininho, que é mais ou menos isso aqui, ó, uma fração do nada. Isso aqui é o espaço, é o universo observável que o homem mais ou menos conhece. Mas tem aquele universo que é conhecido como não observável. O homem não tem noção. Não tem? Deus está fora de tudo isso. Deus está aqui. Quer dizer, Deus está aqui? Não tem lugar, não tem espaço. Não é uma realidade que a gente não consegue descrever. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as classificações religiosas, para Deus não ser quem não aceita a classificação. Então, todas as palavras que vocês falaram aí, nem muito valor que a gente consegue imaginar. Espaço e tempo são realidade condicionante da criação. Aí sim. Para a gente viver a história que a gente tem aqui, a gente vai precisar de tempo, consequentemente de espaço. Por ser o Criador, Deus se mostra muito grande, muito gigante, e é soberano.
Criador, a gente está falando de criatividade. E criatividade tem tudo a ver com complexidade. Por exemplo, pega lá uma pétala, pega lá umas 3, pega as florzinhas lá e vê se elas são do mesmo tamanho, se elas são das mesmas cores. Pode pegar da mesma espécie, a tonalidade vai ser diferente uma para a outra, não vai ser igual. Você pega um peixe da mesma espécie, não vai ter igual. Isso revela criatividade e complexidade presente no Criador. Toda a complexidade presente na criação, na verdade, revela a complexidade de Deus. Então Deus é um ser complexo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as classificações. Ela mostra que Deus é um ser profundamente criativo. O que é criatividade? Capacidade de diversificar criações. A criação mostra que Deus é um ser muito denso para ser conhecido pela sua criação. O ser humano, que tem a capacidade de raciocinar, então, em certo sentido, ele vai ter mais, ele tem capacidade de conhecer as coisas, de conhecer um objeto. Então ele tem capacidade de fazer uma reflexão. Mas Deus é muito grande. Imagine isso aqui. Imagine isso aqui. Por isso que eu adoro quando o pessoal fala que o rival de Deus é o diabo. Deus não tem rival, cara. Deus não tem rival. Se ele tivesse rival, ele não era. Cruzeiro e Atlético são rivais? São rivais. Corinthians e Palmeiras são rivais? Não mais. Não mais. Só freguês. Flamengo e Corinthians são rivais? Não são. Não são rivais? Não existe, cara. Então, por exemplo, vamos voltar aqui em Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético são rivais, possuem a mesma força. Deus não tem isso. Deus não tem rival. Se Deus tiver rival, ele não é Deus. Por isso que é importante a gente ter aquela conceituação que é Deus. O que é Deus? É mesmo porque o diabo é a criação de Deus. Exato. O ser, ele foi criado. Está entendendo? O próprio ser, mesmo que depois ele se perde no caminho, foi criação de Deus. Está entendendo? Não, ele é criação de Deus. E aí, não sei se é para amedrontar as pessoas, não sei se é falta de teologia, a galera fala que há uma rivalidade entre o Yang, como é? Não tem isso, não tem dualismo. Dualismo é duas forças que medem força. Deus não existe isso, ele é soberano. Por isso que essa palavra é a palavra-chave que distingue Deus de sua criação. A aproximação de Deus do ser humano vai dar através de Cristo. Que vai trazer esse soberano a ser um ser imanente. Deus é essencialmente a transcendente. O que é um ser transcendente?
um ser que está além, trans, que está além. Imanente é um ser que está aqui. O verdadeiro Emmanuel. Quando a gente fala de Emmanuel, a gente está falando de imanência. Deus conosco. Deus, essencialmente, ele é transcendente. Ele diferencia de sua criação. Então a gente tem que deixar isso bem claro. A gente não pode confundir esse conceito. Deus é diferente de sua criação. A galera quer confundir. Hoje, muita teologia que a gente vê, quer confundir esses dois conceitos. Não, há uma diferença tanto quantitativa quanto qualitativa. Há uma diferença muito grande. Ou, não tem como a gente descrever essa diferença de fato mesmo entre Deus e o homem. Não tem como. Não tem como. Porque a gente está falando de uma criatura que foi criada em um espaço, em um tempo. Ou seja, foi criada dentro de um limite. Dentro de um limite. Deus não tem limite. Então não tem como comparar. Tá? Não tem como comparar. Então, quando a gente vai lá ler Gênesis capítulo 1, até mesmo capítulo 2, isso tem que deixar bem claro. Há uma diferença entre o Criador e a criatura. Principalmente em relação ao próprio homem. Por exemplo, quando Deus, ele lá no versículo 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele compartilha atributos com o próprio homem, atributos que é exclusivamente só de Deus. Então ele compartilha, mesmo em quantidades menores, até porque o homem não teria capacidade de conhecer, por exemplo, todas as coisas, porque ele é criatura. E se é criatura, tem limites. Tem limites. Tá? Tem limites. Tem limites. A gente não pode esquecer disso. Então ele compartilha com o homem parte daquilo que ele é. Não na sua totalidade. Porque ele está lidando com a criatura, e a criatura não tem a capacidade de receber as coisas em sua totalidade. Mas ele compartilha. Um conceito que hoje a gente vive nessa confusão aqui, mas os pais da igreja vai chamar o homem de pequenos deuses. Pequenos deuses. Por quê? Porque o soberano compartilhou com o homem parte do que ele é. Por exemplo, o homem não é onipotente, mas ele tem capacidade de aprender. O homem tem capacidade de aprender. E é por isso que a gente está sentado aqui. Se o homem não tivesse essa capacidade de aprender, a gente não estaria aqui. Nós estaríamos aí no curral, comendo ração agora, dando comida aos outros. Não, a gente está aqui porque Deus compartilhou com a gente essa capacidade de aprender. Não na sua totalidade. Não na sua totalidade, porque vai lidando com criatura. Deus compartilhou com o homem o amor. Por isso que a gente tem capacidade de ter empatia com o outro. Tá entendendo?
começou a compartilhar, por exemplo, com os outros, a outra parte da criação. Deus achou por bem compartilhar isso somente com o homem, na sua totalidade. Por quê? Porque no cachorro, eu vejo, quando eu chego em casa, eu grito, Amora, ela já vem me caçando, me beijando, pulando em mim. Porque a gente vê na criação reflexo do que Deus é também. Mas no homem, isso foi mais ampliado. Foi mais compartilhado. Tá? Então, a criação vai mostrar isso. Ao mesmo tempo vai mostrar um Deus transcendente, mas também vai mostrar um Deus imanente, um Deus que compartilha com o homem parte daquilo que ele é. Não na sua totalidade, porque a criatura e a criação têm seus limites. E aí, a gente nunca pode esquecer também que há um abismo infinito e intransponível entre Deus e a sua criação. Então há um buraco aí. Então a gente tem que ter na cabeça, como teólogos, a diferença entre Deus e a sua criação. Não podemos confundir isso aqui. Tá? Não podemos confundir. É Deus que criou a criação. Por isso que quando a gente abre lá o capítulo 20 de Êxodo, quando Moisés fala do monte de que não poderia ter imagem, ter figuras de Deus, esse é o conceito. O que está por trás é isso aqui. Por quê? Porque Deus ele não é feito à imagem e semelhança do homem. Os deuses sim. Os deuses são criaturas feitas por homens. Ou seja, não são deuses. Se é fabricação do homem, não é Deus. Se Deus soberano fosse a imagem e semelhança do homem, ele não seria Deus. Ele não seria criador. Então, quando o texto bíblico fala, olha, não adore outros deuses, esses deuses aí são deuses feitos de barro, de madeira. Ou seja, são imagens feitas à imagem e semelhança do próprio homem. Vamos lá, café.